Você tem certeza absoluta de que sabe a hora certa de semear suas berinjelas? E se eu te dissesse que 99% dos cultivadores, até os mais experientes, cometem o mesmo erro fatal? Eles erram a data por 2 ou até 3 semanas. E esse detalhe, que parece bobagem, acaba custando metade da colheita. No vídeo de hoje, não vamos apenas listar datas aleatórias de um calendário. Vamos te ensinar um método de cálculo infalível para você descobrir o dia perfeito para o plantio, exatamente para a sua região. Fique com a gente até o final para aprender a evitar esse erro crucial e garantir uma colheita farta de berinjelas grandes e suculentas. Antes de partirmos para os cálculos, precisamos entender por que a berinjela é tão exigente. Diferente dos tomates, as berinjelas são bem mais lentas. As sementes demoram a germinar, e o ciclo de vida delas, do broto ao primeiro fruto, é muito longo, podendo chegar a 150 dias. Além disso, elas são apaixonadas por calor. Qualquer queda de temperatura, principalmente quando a planta ainda é jovem, pode travar o crescimento dela de vez. É por isso que, na maioria dos lugares, o segredo é começar o cultivo por mudas. Nosso objetivo é chegar no momento de passar para o solo com uma planta perfeitamente desenvolvida, mas que não tenha passado do ponto no vaso. É um equilíbrio delicado, e a chave para o sucesso é um começo certeiro. Esqueça os palpites dos vizinhos e os calendários genéricos. O segredo aqui é matemática pura, ou melhor, uma contagem regressiva. Não vamos começar a contar a partir de hoje, mas sim do ponto final. A data prevista para o plantio das mudas no solo ou na estufa. Essa data é a variável mais importante da nossa equação, e ela é única para cada um. O truque está em calcular exatamente de quanto tempo a planta precisa até chegar a esse momento. Esse é o toque profissional que separa os amadores de quem realmente garante uma boa colheita. Lembre-se, o segredo é planejar de trás para frente. O primeiro passo para um bom cultivo é calcular a idade ideal das mudas antes do plantio definitivo. Para a berinjela, esse período gira em torno de 60 a 75 dias. Mas o que isso significa na prática? Significa que, no momento do transplante, a planta já deve apresentar entre 6 e 8 folhas verdadeiras, um caule firme, com a espessura de um lápis, e raízes bem desenvolvidas. Se a muda for jovem demais, será frágil. Se for velha demais, ela terá dificuldade para se adaptar ao solo e pode não vingar. Por isso, vamos usar como base uma média de 70 dias. O próximo passo da nossa contagem é o tempo de germinação. As berinjelas não têm pressa nenhuma para dar as caras. Mesmo em condições ideais, com a temperatura por volta dos 25 graus, os primeiros brotos só começam a aparecer depois de 7 a 10 dias. Se estiver um pouco mais frio, esse processo pode se arrastar por 2 ou até 3 semanas. Por isso, na hora de planejar, adicione sempre uns 10 a 14 dias extras ao tempo de cultivo das mudas. Esse é o período que as sementes passam debaixo da terra. E ignorar esse detalhe é um erro comum que acaba atrasando todo o seu cronograma. Mas não para por aí. Tem uma etapa crucial que muita gente acaba esquecendo: a aclimatação. Não dá simplesmente para pegar as suas mudinhas e levá-las direto para fora. Para elas, isso seria um verdadeiro choque. Durante 7, ou de preferência 10 dias, precisamos acostumar as plantas gradualmente ao ar livre, ao sol e às variações de temperatura. Esse período também precisa entrar no nosso planejamento. Então, além do tempo de germinação e da idade da muda, vamos somar mais uma semana para essa adaptação. Agora sim, a nossa conta ficou muito mais completa e realista. Vamos montar a nossa fórmula universal. Para descobrir a data ideal de semeadura, pegamos o dia planejado para o transplante e subtraímos 70 dias de crescimento da muda, 10 dias para a germinação e mais 7 dias para a aclimatação. No total,
precisamos voltar cerca de 87 dias no calendário. Para facilitar, vamos arredondar para 90 dias, ou seja, exatamente 3 meses. Isso significa que, se você pretende plantar suas berinjelas no dia 1º de junho, deve começar a semear logo no início de março. É simples assim, mas é exatamente esse cálculo que garante o sucesso do seu cultivo. Agora, o ponto principal. Como definir a data ideal para o plantio? Tudo vai depender do clima da sua região. A sua maior referência deve ser a data da última geada da primavera. Só plante as berinjelas em campo aberto quando o risco de geada tiver passado completamente e o solo, a uns 20 centímetros de profundidade, já estiver aquecido a pelo menos 15 graus. Se você usa estufa, pode antecipar esse prazo em 2 ou 3 semanas, já que lá é possível controlar melhor o ambiente. Pesquise a data média da última geada na sua cidade. Esse será o seu ponto de partida. Vamos ver um exemplo prático. Imagine a região central da Rússia, como os arredores de Moscou. Por lá, as geadas tardias podem acontecer até o final de maio, ou às vezes, até o início de junho. Isso significa que uma data segura para o plantio direto no solo é por volta do dia 10 de junho. Agora, vamos aplicar a nossa fórmula. Conte 90 dias para trás, a partir do dia 10 de junho. Assim, chegamos à conclusão de que a época ideal para semear as mudas é entre os dias 10 e 15 de março, nem antes, nem depois. E quanto às regiões mais quentes, onde a primavera chega bem mais cedo, o calendário de plantio muda completamente. Por exemplo, em locais onde já é possível levar as mudas para o solo no final de abril ou começo de maio, os prazos são outros. Imagine que você planeje o plantio para o dia 1º de maio. Fazendo as contas e voltando 90 dias, chegamos ao início de fevereiro. É isso mesmo. Nessas regiões, o cultivo da berinjela começa em pleno inverno. Isso é necessário para que, ao chegar o calor de maio, as mudas já estejam fortes e prontas para dar frutos. Viu só como tudo depende do clima? Agora, vamos para um cenário de clima mais rigoroso, como os Urais ou a Sibéria. Nessas regiões, o verão é bem curto e o risco de geada persiste até meados de junho. Por isso, plantar diretamente ao ar livre é um grande risco. O mais comum é cultivar as berinjelas em estufas. O plantio das mudas na estufa costuma acontecer no final de maio. Se fizermos as contas e voltarmos 90 dias a partir do dia 25 de maio, chegaremos ao final de fevereiro. Portanto, para essas regiões, o período ideal para a semeadura é entre o final de fevereiro e o início de março. Vamos deixar bem clara a diferença entre o cultivo em estufa e em campo aberto. Uma estufa de policarbonato traz uma vantagem enorme. Ela permite que você comece a temporada muito mais cedo. Em média, já dá para levar as mudas para a estufa de 2 a 3 semanas antes do que se faria no plantio ao ar livre. Por isso, as sementes destinadas à estufa também precisam ser plantadas com essa mesma antecedência. Se você planeja cultivar berinjelas nos dois ambientes, o segredo é fazer a semeadura em 2 etapas, cada uma no seu tempo. Mas tem outro detalhe importante: a variedade da berinjela. Elas podem ser precoces, de ciclo médio ou tardias. As variedades precoces têm um ciclo de crescimento mais curto, levando entre 90 e 110 dias. Isso significa que elas precisam de menos tempo para se desenvolver. Para esses tipos, o tempo de preparo das mudas pode ser reduzido para 60 dias. Isso permite que você faça a semeadura um pouco mais tarde e, ainda assim, garanta uma colheita antecipada. É uma excelente opção para regiões onde o verão é mais curto. Por isso, sempre confira as instruções na embalagem das sementes. Já com as variedades de ciclo médio e tardio, a história é bem diferente. Elas possuem o período de crescimento mais longo, podendo chegar a 150 dias. Em compensação, é justamente dessas plantas que costumam vir os frutos maiores e mais saborosos.
mas para que eles consigam amadurecer totalmente, precisam do máximo de tempo possível. Por isso, as mudas dessas variedades devem ser cultivadas por mais tempo, entre 75 a 80 dias. Isso significa que você precisa semear essas variedades cerca de 1 a 2 semanas antes das precoces. Caso contrário, você corre o risco de o frio chegar antes mesmo de conseguir colher os frutos. Agora, vamos derrubar o maior mito de todos, que é justamente o erro mencionado no título deste vídeo. Muita gente acredita que, quanto mais cedo plantar, mais cedo vai colher. Mas com a berinjela, a regra é outra. Se você começar o plantio cedo demais, na hora de levar para o solo, suas mudas estarão velhas e fracas, em vez de estarem jovens e vigorosas. Elas vão passar do ponto, os caules vão ficar finos e compridos, e as folhas de baixo vão começar a amarelar. As raízes vão tomar conta de todo o vaso, e sem espaço, vão começar a morrer. O resultado? Essa planta vai sofrer um estresse enorme no transplante, vai demorar para se recuperar, e você vai acabar colhendo muito menos, e bem mais tarde, do que se tivesse plantado na época certa. Para você ter uma ideia clara do objetivo, vamos descrever como deve ser a muda de berinjela perfeita para o plantio. Ela deve ter entre 20 e 25 centímetros de altura, no máximo. O caule precisa ser grosso e resistente, com uma cor verde vibrante ou um leve toque arroxeado. A planta deve apresentar de 6 a 8 folhas grandes e bem escuras. E o detalhe principal: os botões florais já devem estar visíveis, mas ainda fechados. Se a sua muda estiver exatamente assim na hora de ir para o solo, pode ter certeza de que você fez um excelente trabalho. Muitos jardineiros me perguntam se devem seguir o calendário lunar. A minha resposta é simples. O calendário lunar é uma excelente ferramenta para ajustes finos, mas não deve ser a sua regra principal. Primeiro, você precisa calcular a janela ideal de 2 semanas para o plantio, usando a nossa fórmula, que leva em conta o seu clima e a variedade da semente. Só depois, dentro desse período, é que você escolhe o melhor dia, de acordo com a lua. Semear no auge do inverno, só porque o calendário manda, é o caminho certo para o fracasso. Primeiro a matemática, depois a astrologia. Perdeu o prazo para o plantio? Não se desespere, ainda dá tempo. Primeiro, escolha variedades super precoces, que têm um ciclo mais rápido e garantem a colheita mesmo começando mais tarde. Segundo, use estimuladores de crescimento e deixe as sementes de molho antes de semear. Isso acelera bastante a germinação. Terceiro, capriche nos cuidados. As mudas precisam de muita luz e calor constante. E se o tempo apertar demais, você sempre pode comprar mudas já prontas. Mas convenhamos, colher o que a gente mesmo plantou tem um gostinho muito mais especial. E se aconteceu o contrário, e você acabou plantando cedo demais? Não se preocupe, ainda dá para contornar a situação. O seu principal objetivo agora é desacelerar o crescimento das mudas, evitando que elas passem do ponto ou fiquem frágeis. Para isso, tente baixar um pouco a temperatura ambiente, especialmente à noite, mantendo-a entre 16 e 18 graus. Outra dica é reduzir ligeiramente o tempo de exposição à luz. E claro, não deixe de passar as plantas para vasos maiores. Isso dará mais espaço para as raízes e ajudará a controlar o desenvolvimento até o momento ideal do plantio definitivo. O tratamento das sementes antes do plantio pode influenciar os prazos? Sim, pode, mas a diferença não é tão grande. Se você deixar as sementes de molho em um estimulante de crescimento, ou usar a técnica do pano úmido até que elas comecem a brotar, o tempo de espera para a germinação cai de 12 dias para cerca de 3 a 5. Na prática, isso permite que você atrase a semeadura em até 1 semana. É um excelente recurso para quem está correndo contra o tempo. Mas lembre-se, isso não muda a regra básica para calcular a idade ideal das mudas.
O meu maior conselho para quem gosta de cultivar é um só: tenha um diário. Pode ser um caderninho simples, onde você anota a data de plantio de cada variedade, quando surgiram os primeiros brotos, o dia em que passou a muda para o solo e, claro, o resultado final. Em apenas 2 ou 3 temporadas, você terá um histórico perfeito e totalmente personalizado para o seu terreno. Você vai saber exatamente quais variedades funcionam melhor e qual o momento ideal para cada etapa. Esse é o caminho mais seguro para garantir colheitas fartas e constantes, todos os anos. Então, vamos resumir. Antes de você pegar o seu pacotinho de sementes de berinjela, precisa ter a resposta para 3 perguntas fundamentais. Primeira: quando terminam as últimas geadas na sua região? Segunda: onde você vai plantar as mudas? Em uma estufa ou direto no solo? E terceira: a variedade que você escolheu é precoce ou tardia? Só depois de definir isso, você pega a data prevista para o plantio e conta cerca de 90 dias para trás. Pronto. Esse é o grande segredo. No fim das contas, o grande segredo não é nenhuma data mágica que você encontra na internet. O segredo está no planejamento individual e em um cálculo bem simples. O maior erro de 99% dos cultivadores é copiar cegamente as datas de outras pessoas, sem levar em conta a sua própria realidade. Muita gente planta só porque a vizinha plantou, ou porque fez assim no ano passado, sem analisar o clima, a variedade e o local onde a planta vai ficar. Agora você já sabe. A chave do sucesso é aquela fórmula simples de contagem regressiva a partir da data do plantio definitivo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que este ano as suas mudas de berinjela fiquem perfeitas. Muito obrigado por assistir. Se você aprendeu algo novo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder outras dicas de cultivo. E claro, ative o sininho. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Quando você planeja semear suas berinjelas este ano, escreva aqui nos comentários a sua região e a data que você calculou com a nossa fórmula. Vamos conversar e ajudar uns aos outros com dicas. Até a próxima!